going to talk about weight. Eu vou begin falar. with I know I have to talk about the Vajra, but before that, because Pera, this ingredient I was talking about, like the wisdom and method. This is really something I have been eu noticing vou começar. because for Eu sei the que eu tenho que falar sobre o Vajra, mas traditional antes Buddhists, disso, they sort of take for granted and they just porque and then esse they also ingrediente do qual eu hijack estava their falando, culture and their sabedoria e yes método, the culture isso ritual é realmente algo que eu tenho percebido, and then porque para os budistas tradicionais, eles simplesmente tomam isso como dado, e daí eles são sequestrados pela cultura. the Cultura, rituais. people who are now beginning to enter into Buddha Dharma, probably they will Então, be impressed with wisdom aspects such as Shunyata, interdependent, like dependent arising, as pessoas que estão agora stuff like this. começando o seu caminho no Buda Dharma, provavelmente, talvez And elas fiquem impressionadas because com o aspecto da ritual sabedoria, is como o something alien, Shunyata, which is sort of understandable, especially when surgimento, ritual practice been originação sort interdependente of e coisas assim. imposed upon you is so alien. Then E uma there's a vez lot of que o ritual é uma gap, coisa meio alienígena, meio alheia, o que é and compreensível, anyway, just for the sake of the path, sobretudo quando ele é imposto sobre nós, ele se torna uma coisa tão this alheia. wisdom and method is such an important thing Então, por to isso tem keep in the um mind, espaço, uma brecha muito grande. not De just qualquer actually for the forma, path, actually for life. só I have said this pelo próprio caminho, somewhere. I don't remember several times. You know, it's é actually muito, very muito importante ingrained in entender the esse aspecto da sabedoria e do ancient método. Indian wisdom tradition. Manter em I'm forgetting. mente a sabedoria e o método não só para o caminho, mas para a vida So it também. Eu goes já something disse like this. isso em algum momento, In order to have a eu não proper lembro quando, mas sort of muitas vezes. life, so to speak, Na verdade, é you uma need to coisa have muito artha, inata e inerente na which tradição is antiga indiana. wealth, Agora eu estou or actually esquecendo os termos some adequados, mas era alguma coisa artha, assim, dharma, como and maya, right? a fim de se Moksha, ter right? uma vida adequada, They por dizer, always você precisa um, ter so this riqueza, out of this four like come you know karma you know we need to have a lot of fun. This is my Maya, understanding. certo? Also these things are also in the translated into many of the Tibetan sort of literature. Karma, we need to have fun, whatever it means. Então, You know, for esses different quatro, people né? it means different. Calma. For A gente precisa pedir muito. Essas what is coisas também meant estão na. by fun for Jeff Bezos and Jigme Lingpa is different. But anyway, you need fun. And in order to have fun, you need artha, wealth, you know, means. I guess something like this means money, gold, silver, I don't know. Dignifica é diferente, claro. De qualquer forma. E vocês precisam se divertir. And then E, for that, you need some sort of a discipline. In this case, the Dharma, e para se yes, ter, para se method, divertir, discipline. You have to
have a discipline. These three, I guess, broadly, I can say, is taught in business schools like Harvard. They do it very well. E para isso, vocês Last one, precisam de uma certa and I would say disciplina. in our context here, No Sadhana, caso do these four, Dharma, the last one is the wisdom of como um método, vocês precisam de uma disciplina. the three are the previous earlier Essas ones três are also coisas, the method. eu posso dizer que, Well, de I uma guess you forma can say ampla, elas são ensinadas em escolas de negócios como Harvard. Elas dizem isso muito, elas anyway, fazem isso muito bem. the last one is what is never taught. Dessas quatro, a última é a sabedoria. Basically, As três primeiras são o método basically e a talking última é a about sabedoria. you need a fun, you need Mas eu money to penso earn que a gente pode dizer that, que you need discipline. karma é quase como que o What I wanna objetivo. say, they are all actually, Mas, de qualquer forma, a última é aquilo que nunca é ensinado, you need moksha. to be liberated from these three. Basicamente, You know, they don't really, they are all basicamente, você precisa se divertir, você precisa That is a de dinheiro amazing para life se divertir strategy. e disciplina. And Mas it's a a very quarta é important. It actually ended up becoming important. I've been reading você precisa se lately. liberar das I três mean, so many anteriores. stories in India and actually in Elas China. são I todas was ilusórias. noticing this. The ancient successful king, queen, you Essa know, é they have this é o mais tradition of going importante to forest, aspecto. you know, like renounce from their post. Há muitas histórias na Índia The e na heritage China. tradition. Na China eu Sannyasi, percebi you know, like Vana, que os reis do passado, que eram exitosos, you know, that kind of. eles tinham essa tradição de ir para uma floresta, And renunciar à sua actually, posição, ao seu posto. maybe going a little bit sideways, but Então, eles tinham essa tradição de sages eremitas, né? that Sannyasi, the Indians talk. They are Vanaprastha. very good. They're really interesting. It's something that India should really revoke, I feel. Don't worry, I'm not paid by Modi. E também, na verdade, This is, tem yeah, it's a so 4 beautiful. I think estágios that's que os indianos falam. E what eles são we call muito the bons, second muito stage. interessantes. É uma coisa que os indianos deveriam realmente And then retomar. householder, right? Não se And preocupem, then eu não estou sendo forest pago dweller, pelo Modi. and then sannyasi. É tão lindo. Very interesting. Por So exemplo, I'm o interested estágio do in it estudante, because I have a Buddhist Brahmachara, influence. There's the e forest depois dwelling, which for a lot of chefe de people casa, maybe that is a renunciation. e depois o morador da You need to floresta, even e depois renounce sannyasi. forest dwelling. So Vejam, actually, é muito I was interessante. reading some of the ancient Chinese. Isso assim é como eu estou Rulers, interpretando porque eu tenho really influência a budista. good O leader. morador da I mean, floresta, they para muitas went through all pessoas, this time talvez and isso actually seja renúncia, mas não then é. they come back. Vocês I guess precisam they have nothing, no também agenda, renunciar isso demorar numa nothing to floresta. lose, and they are Então, na verdade, eu estava lendo alguns textos antigos chineses. I'm just giving you this Os as an grandes example. governadores se tornam Not really grandes líderes balancing, actually. I should quando say eles passam balancing the wisdom por and toda the essa renúncia e essa vida de eremita, e aí eles voltam. uniting. E aí, quando eles voltam, eles não têm nada, eles não têm nenhuma agenda, nenhum Also, objetivo, nada para perder. Eles estão só vivendo. strictly speaking, they are also not really too Eu só estou dando isso como um exemplo para você. Isso não é equilibrar, não se trata de equilibrar sabedoria e método, mas unir, talvez unir seja a palavra certa, mas também, falando de um modo estrito, eles não são exatamente separados, sabedoria e método, mas também é um pouco complicado. Por exemplo, na noite passada, a pergunta que teve, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Isso tem muito a ver com o que a gente está conversando agora. Tem muito a ver com um método sequestrando tudo no caminho espiritual e a sabedoria sendo esquecida. E é por isso que no Tantra
O voto raiz no Tantra, o último é, na verdade, que se você está menosprezando mulheres, se você menospreza mulheres, você está quebrando os votos raízes no Tantra. Então, na sadhana, falando de modo prático, quando você está praticando a sadhana, vocês podem checar em vocês mesmos o quanto vocês estão sendo sequestrados, roubados pelo, assim dizer, pela essa sabedoria muito pequena, intelectual, ou quanto vocês estão sendo sequestrados por uma mentalidade controladora, orientada pelo método. Vamos dizer, por exemplo, que a gente vai fazer um Puja de Tara na estação de trem de Lucknow, só porque a gente tem que fazer. Não tem água, não tem flores. E aí, se vocês pensarem, a gente precisa de água, a gente precisa de flores, porque os Pujas de Tara precisam dessas coisas. E agora não tem flor, não tem flor, não tem água. Não, esquece, então. Puja não dá para fazer porque não tem water, não tem água. Se isso acontecer, vocês estão sendo sequestrados, roubados, pelo método no aspecto de cultura, de ritual. Ao mesmo tempo, eu acho que vocês conhecem esse exemplo. Se vocês forem, por exemplo, preguiçosos, mesquinhos, letárgicos, simplesmente não quer levantar da cama. Aí você pensa, não importa, flores são ilusão, Tara é uma ilusão, eu sou uma ilusão, prática é uma ilusão, nem precisa fazer, tudo é ilusão. A gente pode chegar nesse ponto, mas isso é essa tua mente intelectual pequena, acadêmica, estreita, essa sabedoria estreita, intelectual, está prejudicando o caminho daí, se isso acontecer. É muito importante saber disso. Em todo o budismo, como eu falei, eu tive uma conversa muito boa com alguns monges vietnamitas e monges Theravadas em Sri Lanka. Então, isso é muito importante. A sabedoria deve ser sempre a sua luz orientadora, o seu princípio, a sua assim chamada prática. Vocês precisam desses dois, sabedoria e método. Então, sim, cantar com a coluna ereta é um método. Mas se vocês nasceram corcundos, isso significa que vocês não podem praticar? Desculpa, pessoal, estou tendo algumas questões da internet. Então, como templos, todas essas coisas.
também, isso é importante. Como alguém que tomou refúgio e, sobretudo, ah, alguém que tomou o voto de bodhisattva, se a gente tomou o voto de bodhisattva, I once took a long flight from Auckland to San Francisco. a gente não deve So I had to do my daily prejudicar sadhanas. ou arruinar a percepção dos outros. Isso é muito importante. In Tibetan, we offer tea, alcohol. Uma vez eu tomei um voo muito longo de Auckland até São Francisco, foi tão longo, então eu tive que fazer as minhas semanas diárias e no meio tem todos os protetores Mahakala. E em tibetano a gente oferece chá e álcool. Então, de alguma forma, no avião, as atendentes de voo, alguém sabia que eu era budista, não sei como, mas eu cometi um engano e pedi champanhe, vinho e pedi para elas, por favor, atirar em algum lugar, na pia ou enfim. Ah, foi realmente errado, foi um grande engano, porque na hora que eu cheguei em São Francisco, a atitude delas em relação a mim foi estava um pouco diferente. Esse budista pede todas essas coisas, não bebe, talvez alguma coisa tenha dado errado ali. Então, vocês entendem, sabedoria e método, sempre equilibrar os dois é muito importante. Sobretudo para os budistas isso é importante. E sobretudo se vocês estão compartilhando o quarto, ou se o parceiro de vocês é alguém que se incomoda muito facilmente, um ateísta, um cientista ou alguém de outra religião, não sei. Não é necessário, a gente não precisa mostrar todo o nosso altar e devoção e lágrimas e os sons dos mantras. A gente não precisa ficar mostrando essas coisas. Não tem necessidade. Eu estava na Malásia e por alguma razão alguns egípcios e algumas pessoas do Catar vieram me ver. Eles estavam um pouco interessados na filosofia budista, eu acho. Eram pessoas muito brilhantes, jovens, muito interessantes. Mas eles vinham da tradição islâmica. E eles viajaram lá do Oriente Médio até a Malásia. Então, um dia a gente estava almoçando e um dos meus amigos, um Rinpoche, que é completamente vegetariano, vegano, é tão vegetariano, não só ele é vegetariano, mas sempre que ele encontra alguém, ele sempre acaba dizendo para as pessoas que elas devem se tornar vegetarianas. Então, quando a gente estava bem no início da refeição, a gente recebeu o aviso de que esse Rinpoche estava vindo. Então, eu tive que ligar para esse Rinpoche e dizer, ok, tu pode vir, mas por favor, faz uma promessa que tu não vai falar sobre vegetarianismo. E ele falou, ok. Porque aqui eu estava pensando, o Oriente Médio é um lugar onde não tem muito Buda Dharma. A propósito, é muito interessante, muito encorajadora
que So 84,000 Vajra traduziu. comes as a symbol many Tem muita times, gente do Oriente Médio, muita especially gente in da Vipassana. África que estão acessando a sala de leitura do 84.000. Isso é muito And encorajador, muito interessante. also we use as a Ok, bell, Vajra. you may have noticed, there's a bell Então, and the o Vajra. Vajra aparece como um símbolo muitas vezes, sobretudo na sadhana. Vajra, Visualizar o Vajra. the word Vajra, E Dorje, também nós usamos o the Vajra definition como of the um Vajra is instrumento, vocês devem ter Miche. notado. In Tibetan we call it Miche, Tem um meaning sino e um Vajra. unsplittable. You cannot split. It's like the sky. You cannot split. You can sort of imagine you are splitting A palavra east, Vajra, west, Dorje, south, north, but you cannot split. a definição de And Vajra é algo como also, Miche em tibetano, que because it's significa unsplittable, that's não why it's separável, uma coisa que não that's pode why it's separar, não pode indestructible. dividir. É como o céu, você não pode separar, You não pode cannot dividir. split. Vocês podem imaginar que estão separando leste, oeste, This norte, sul, mas a gente não pode de fato separar, Vajra dividir o and céu. indestructible. E também porque isso é indivisível, ele é indestrutível, porque não This pode is ser separado, none não other pode ser than dividido. the quintessential Esse essence of the Vajra divine. indestrutível, Well, according to generally Buddhism, especially in the Tantra. And we talked about that yesterday. isso não é nada mais do Fully to your que mind. It's impossible. não é nada mais do que Essence. a essência da sua mente. Segundo o budismo geral e sobretudo o Tantra, a gente falou sobre isso ontem. This cognizance. Tentem separar, tentem But dividir a mente de here, vocês. this is the É impossível. complicated part. A essência, This a essência é a unsplittable, cognoscência. indestructible mind is not like some Mas aqui, one essa é a parte unit, complicada. one single entity sitting somewhere inside you. Like Essa the division of mente the sky, indivisível even e though it doesn't have indestrutível division, I told you this, it cannot be splitted. não é como uma entidade The different única, hue, singular, em algum lugar dentro de nuances, vocês. display is Como as unceasing. direções do céu, mesmo que não tenham direções, na verdade, a gente You não know, pode separar o céu. it's A gente manifesting ainda assim fala em all the direções. time, all the time. Os diferentes tons, nuances, exibições Even if you sit here, são incessantes. very soon we will have a thought, and that thought will also Elas se manifestam stop, o tempo inteiro, toda hora. and then the next thought, unceasingly. Mesmo que vocês estejam And sentados then, aqui, let's say if you are not doing something like a shamatha vipassana, you may muito em breve a end up gente vai ter um not, pensamento e esse you may pensamento end up também vai se dissolver. not Então, e depois o raining, próximo pensamento, controlling maybe incessantemente. not the right word, but anyway, they go wild. Então, vamos dizer, se vocês não estão fazendo algo But como it doesn't matter Shamatha ou whether they go Vipassana, vocês wild or not. podem They acabar, all come, arise, if you like the word arise, vocês abide, podem cease, acabar, within this controlar não é a palavra certa, unsplittable nature mas of your mind. esses pensamentos eles podem se tornar selvagens. Mas isso não importa. Não importa se But eles ficam you selvagens, incontroláveis ou happen não. to Todos eles surgem, choose eles vêm, surgem, se you vocês happen to gostam da palavra choose surgem, thought, permanecem e and if you cessam give an dentro importance to this dessa thought, natureza or indivisível if you da get sua mente. entangled, then they become so-called emotions, and then the emotions creates karma, and karma Mas, se por creates the acaso whole samsara se vocês escolherem um pensamento This is actually
e atribuir importância a ele, ou se vocês se emaranharem nesse pensamento, aí eles se transformam em emoções, e a emoção cria karma, e karma cria resultado, e aí o samsara inteiro começa. Isso, na verdade, é muito bem apresentado, muito bem representado pelas substâncias. Por exemplo, o que a gente chama de Vajra. Tem muitos tipos de Vajra. Tem Vajra de uma ponta, de 3 pontas, de 5 pontas, de 9 pontas. Cada um deles tem explicações diferentes, cada um desses tipos de Vajra. Mas, de qualquer forma, na sadhana, então tá, tem uma escolha. Se vocês puderem simplesmente permanecer nesse estado não fabricado, não distraído, isso é o Vajra. Mas para a maioria dos iniciantes é muito difícil. É difícil para eles até conceber ou simplesmente entender intelectualmente, porque é algo tão profundo e provavelmente para muitas pessoas é algo muito vago. Mas não precisa ser. Se vocês fizerem um pouco de Shamatha de Vipassana, vocês vão entender. Mas, de qualquer forma, para muitas pessoas isso é vago. E muitas pessoas, a maioria de nós, a gente gosta de referências. Referência é provavelmente um dos desafios mais difíceis de atravessar, de superar. Lembram que na Vipassana, por exemplo, permanecer no corpo, focando no corpo, e aí depois a sensação, e então a mente. E aí então tem uma coisa que a gente chama de Dharma, que é basicamente referência. A gente ama referência, referência é tão importante. Perder as referências é o maior medo. Mas, às vezes, a gente também deliberadamente, voluntariamente quer perder um pouquinho as referências. Portanto, a gente bebe álcool, toma drogas, porque a gente está muito cansado das referências, referências como, por exemplo, se comportar bem, ser educado, não sei, ser tímido, não ter confiança. Então, vocês bebem álcool. Isso ajuda a desfazer algumas referências. Mas, em geral, a gente gosta de sucesso, moralidade, ética, tudo isso são referências. A gente não consegue viver sem referências. Então, como eu disse ontem, o Lotus, e sobretudo aqui nesse caso, na verdade, em alguns casos, o Lotus é a referência mais essencial. Mas, de qualquer forma, o Vajra também é uma grande referência. Então, vocês podem, por exemplo, visualizar o Vajra se está na Sandana. Algumas Sandanas não têm essa visualização do Vajra. Isso não significa que alguma coisa está faltando na sadhana. Simplesmente algumas sadhanas são longas, outras são curtas. Ok. Então, tem o Vajra, de diferentes cores. Então, ok. Alguém me perguntou sobre a letra, sobre
a letra semente. Essa é uma questão importante. Agora a gente está indo para um nível mais sutil, mais refinado. Lembram que a gente falou sobre isso ontem? A gente está falando sobre comida sólida e comida comível, digestível por bebês. Agora a gente está falando de comidas cada vez gradativamente mais e mais sólidas. O Vajra é muito sólido. É uma comida de uma classe ainda mais sólida, mais. Então, a sílaba raiz é ainda mais sofisticada, mais sólida do que o Vajra. Bam, Om. Esse é um assunto muito amplo. Essa questão da sílaba raiz a fonte do mantra e todas essas coisas. A gente não tem tempo para falar sobre tudo isso e também talvez não seja muito prático no momento, mas de qualquer forma, brevemente, existe um mundo do corpo, um mundo da fala e um mundo da mente. Também algumas vezes se reflete como Kamadhatu, o reino do desejo, o reino da forma e o reino da não forma. Algumas vezes. Desculpa, peço desculpa por todo esse jargão, mas a gente precisa passar por isso um pouco. Mas eu vou tentar tornar isso fácil para os iniciantes entenderem. Vocês têm corpo, vocês têm fala e vocês têm mente. O corpo é o mais tangível, o mais acessível. A gente pode ver, a gente pode pesar, a gente pode tocar. Quando você diz eu, você normalmente está se referindo a essas três coisas, segundo o Tantra: corpo, fala e mente. Dessas três, o corpo é a mais tangível. Você está lá, eu estou aqui. Ele é mensurável, contável, pesável, é possível pesar, reconhecível. E isso é você. Agora, a próxima é a fala. A fala, na verdade, é ainda mais poderosa que o corpo, mas ela é menos tangível. A gente consegue ouvir a fala. A fala não é só os sons, mas vamos ficar só com sons por enquanto. A fala não tem forma, só o som. Mas ela é tão poderosa. E o mundo das referências está tão mais lá. Educação, informação, comunicação. Mas isso ainda é um nível mais grosseiro. Na verdade, quando o Tantra fala sobre a fala, o Tantra está falando mais sobre as emoções. Mesmo fazer assim, isso também tem uma mensagem. Isso é uma comunicação. Ok, agora, como vocês são seres humanos, eu não posso falar sobre prana de uma forma acessível, porque vocês são seres humanos. Claro que se vocês forem estudantes dedicados do Tantra, a gente pode falar sobre prana. Mas tem uma coisa que a gente pode falar que é muito próximo do prana. E o que que é? Linguagem, inglês, tibetano,
Hindi, Urdu, tudo This isso. is something which will Isso upset you forever, right this very moment. é um dos fluxos mais malévolos, mais Language. poderosos de prana. That, I mean, we can talk about this, and I actually, I'm quite Eu posso dizer obsessed alguma and coisa que pode passionate about this. deixar vocês The tristes para language, sempre, nesse exato momento. really Posso dizer alguma visibly, coisa? As visibly, palavras, a linguagem. really, what is it? Na verdade, a gente pode falar sobre isso e na verdade, Changing the world. eu fico obcecado It's going to com change isso. so much more. Ela é realmente, visivelmente, Um, ela está visivelmente mudando o mundo. A linguagem visivelmente tem esse I have poder. to tell Ela this. vai mudar o mundo. And Ela vai mudar ainda please muito mais. excuse, but I have to tease some of these Indians. When Modi wins, Quer dizer, I want to tell him, para onde a gente vai? Eu please preciso dizer ban isso. Google, Facebook, As outras pessoas, create por India's favor, own ignorem, mas eu preciso search provocar machine. esses indianos aqui. I'm talking about Prana, by the way, because Quando at o the moment, Modi vencer, eu quero millions of dizer para Indians ele, are reading por favor, interpretation, bane o Google, words, Facebook, language. cria, Listen, I know, I know, I cria know. You are already like wanting to say something, but um Google da Índia this is mesmo. very important. Eu estou falando de prana, na Really, verdade, really porque no important. momento Of milhões de course, he is indianos estão CEO of lendo e Google is interpretando maybe palavras Indians, e and probably linguagem. Indians are very proud of it, but Eu sei, eu sei, eu shouldn't sei. this Todos os be? liberais têm certeza This que eles is é que estão querendo dizer changing the alguma world. coisa, mas isso é muito importante, But who muito, cares muito about importante. there's a changes in the world? It's a samsara É anyway. claro que o CEO do Google But talvez seja I indiano e would talvez os rather indianos estejam want muito to be orgulhosos let disso, mas them na verdade eles não intact, deveriam estar. bum intact, Isso está mudando boom o mundo. intact. Quem se importa Not se tem defined by mudanças no a mundo é o certain Sansara prana mesmo, and de qualquer forma. Mas eu preferia ter a letra tam this is a intacta, really, bam really big intacta, subject. hum intacta. Important also. Não definida por um determinado prana. It really creates also things, like different phenomena. Very likely Esse é um assunto muito, in muito, United muito States, amplo. things will E be também muito defined importante. more by the Spanish prana. Especially Los Angeles. Isso realmente cria San Francisco, coisas, the diferentes Hispanic fenômenos. prana. Muito provável, muito provavelmente nos Estados Unidos as coisas vão ser definidas mais pelo prana espanhol, And then it sobretudo actually is Los connected to a lot Angeles, of São things. Concept of Francisco, beauty, concept of o prana and then it changes hispânico. the Eles vão values ser mais also. influenciados pelo prana I hispânico. É guess muito possível que isso hopefully aconteça. you have a vague picture of the importance of letter information, source of E, na communication. verdade, isso também está conectado a muitas coisas, o conceito de beleza. Letter, I guess, letter. E aí, então, So isso this is também muda why os valores. not just Eu Buddhist actually, acho the Vedic que, culture of India, felizmente, they vocês have tenham from uma very vaga long time people imagem they da importância really da really letra, da knew informação, this. da comunicação. So they talk about things like Brahmanada, Letra. the Então, é original por sound, isso all of that. I'm just que telling não you, só os throwing all these budistas, mas things a just cultura as a védica da reference. Índia, It's a very, very important. desde há muito, muito tempo, If you are, eles, follower eles of têm sido Tara Sadhana, nudes. letter tam. Eles Yes, falam sobre coisas como letter Brahmanada, tam como is o letter som from original e coisas Buddha, assim. Eu só estou jogando várias coisas aqui Patanjali. como referência. É muito importante.
Por exemplo, Letter se tam vocês são seguidores da is sadhana Detara, a letra Tam. letter tam A is letra that Tam sugar. é aquela Letter tam is camadinha, that cobertura no cappuccino, o topo do onion. cappuccino. I don't know everything. A letra Tam I don't know how to say é this, but it tudo. is the source of. And anyway, let me finish. Body being the A most letra tangible, Tam é o variable, açúcar, is the most visible. é a cebola. Lesser power than Não some sei, tudo. speech. Even though Não speech sei como and dizer speech is isso, mas a letra Tam é a fonte de tudo. Mas, de qualquer measurable, forma, but the most o powerful corpo is the sendo a coisa mais mind body. tangível, mais mensurável, See, mais visível, you cannot measure. mas ele é So menos imagine poderoso when do que a this fala. tree E dominate a you, fala, this is the most a fala tangible, ainda é most visible, mensurável, most variable, mas o que lesser é power. mais But poderoso this desses one, três é a the most mente. A gente não powerful, pode ver, this three. a gente não pode mensurar. And most Então, of us in imaginem this quando world, esses três we pay most of attention to the body. dominam vocês, Understandable, it's the most visible, you know. o mais tangível, o mais visível, o You don't menos have a e o menos de facial todos, shop mas ao or mesmo a tempo o mais pedicure, poderoso de todos, esses três. pedicure, manicure E a shop. maioria de nós nesse Third mundo, one, a and gente that is the presta mais mindfulness atenção ao centers. corpo, é compreensível, You porque é understand? a coisa mais Third visível. one. And for some reason, the second one, A gente não tem uma perhaps loja de maybe moda some ou music student pedicure, from the school. manicure para Especially terceiro this, aspecto, que é a mente. I don't Talvez know. alguns centros de Maybe some, I don't know. mindfulness I'm just saying para o this. But terceiro. anyway, these three are E por important. alguma razão, Okay. o So segundo, a fala, letter Sid syllable. eu nunca vejo. See, Sid syllable Talvez is quite an algumas interesting escolas de because música por aí, it has a form, sobretudo. a shape. So it has a little bit of a Isso eu não body, sei, eu só estou comentando, mas de qualquer forma, and essas then três it has coisas a são sound like a importantes. like a Mas hum. ok, a And sílaba it is raiz, a created by the sílaba mind. semente. So the three things. A sílaba semente é muito So interessante, anyway, porque ela tem uma this forma, is ela tem um probably formato. you could Então é say como se ela tivesse uma espécie de corpo. E também tem um the som, por exemplo, a, remaining e ela é criada pela digestible, mente. Então as três soluble, coisas estão ali. chewable, De little qualquer material. forma, After the Sid syllable, esse é provavelmente if you want the absolute deity, then I've already told you, it's not this, o último complicated state. ah, But in the sadhana, remanescente, a última practice deidade almost the opposite. remanescente, digestível But we e remain in this Sid sólida. syllable as much Depois as we can, da sílaba semente, se then vocês querem a realize yourself deidade as the deity. absoluta, eu não tenho nada para dizer, é só esse estado não fabricado da mente. Mas na sadhana, a gente pratica quase que o Sadhana, oposto. I'm using the Tara A gente permanece nessa just sílaba because semente por I'm tanto in my tempo quanto sadhana possível family, e depois I do the a Tara gente sadhana. surge como a deidade. So you rise as the Tara. And then our Estou masters usando told aqui us, yes, you should really Tara visualize yourself with all the details, the só crown, porque the eu pearls, próprio the sou earring, familiar the com hand, a the gesture. sadhana de Tara, eu faço a sadhana de Tara But at bastante. the same time, Então vocês some surgem of como them, they will Tara, say, oh no, confidence is more important than all these details. e See, aí wisdom os is nossos more important. mestres dizem: You really sim, vocês right. devem se visualizar com todos os Something like that. detalhes, We need com to a coroa, remember this. as Many joias, sadhana practitioners a they say, oh, I aparência, a cannot, cor, I todas essas cannot coisas, mas remember. ao mesmo tempo, algumas vezes eles I dizem: can't não, a when I confiança é think mais about what importante I'm do que todos remembering esses about this, detalhes. I Então feel like vejam, sabedoria e método, de novo, when elas I são think about realmente unidas. earring, I Isso é uma think coisa que about vocês lotus. devem lembrar. Tem Forget the muitos underlying praticantes de sadhana. sadhana que Think dizem: about ah, eu yourself não right now consigo. for a moment. You can't have a Quando clear eu picture of yourself even now. penso sobre About you. a fase, eu esqueço da base, Think about your nose or the dos messages pés. from Quando Chopra. eu penso nos Even that
nos brincos, eu esqueço do lótus. Esqueçam a mandala, essa Dana. Pensem em vocês agora por um momento. Vocês não conseguem ter uma visão clara de vocês próprios agora, de vocês próprios mesmos, uma visão, uma imagem completa na imagem. Pensem, ok, vamos escolher um. Pensem no nariz de vocês. Mesmo disso, vocês não conseguem ter uma visão muito clara, só uma visão vaga. Ainda assim, vocês têm uma fixação sólida no nariz, mesmo que não consigam ter uma imagem clara dele na mente. Então, para os praticantes da deidade, da sadhana, a confiança de ser aquela deidade é o que é mais importante. A confiança de que a gente é. Então, é por isso que os mestres sempre nos desencorajaram a olhar para pinturas das estátuas, porque é muito mais provável que vocês estejam se visualizando como uma estátua ou pinturas, e isso realmente não é muito bom, porque vocês aí não têm as costas, não têm, vocês não piscam, nada, é só uma imagem congelada, é só lama ou pedra ou olho ou ouro ou prata congelado. Mas eu acho que para algumas pessoas isso pode ser uma fonte de inspiração. Então, de novo, não faz, não descarte, não se livrem do método. Por favor, peguem a pintura de Tara, peguem a imagem de Tara. Se ela inspira vocês, usem. Vocês têm que fazer. Ok, de qualquer forma, a deidade está nesse estado da deidade. Isso é o aspecto mais importante da sadhana, permanecer na deidade, nesse estado da deidade. Sobretudo para os iniciantes, mesmo se vocês sentirem que vocês estão só fingindo, que isso não tem problema. Se vocês pensarem em vocês próprios, quem quer que vocês sejam, vocês estão só fingindo de qualquer forma. Só se tornou um hábito sólido. Então, vocês pensam que quem quer que vocês sejam, vocês pensam que esse é você. Simplesmente se tornou um hábito. A confiança Vajra isso é a confiança Vajra. E para reforçar, para impulsionar, para fortalecer essa confiança, a sadhana tem alguns passos. Por exemplo, em invocação de Jnanasattva, porque enquanto estudantes ignorantes e contaminados, a gente não consegue evitar de pensar, ok, eu sou Tara, mas eu não sou. Vocês então estão sempre se esforçando, se debatendo. Então, ajuda se a gente provocar, ou se a gente invocar, oh, por favor, Bhagavati, venha de Potala ou do campo búdico com todo o seu séquito, venha, dissolva-se em mim. Isso ajuda, coisas assim ajudam. Existem alguns passos, vocês vão notar na sadhana, e muitas vezes, mesmo receber a abhisheka das 5 famílias búdicas, pode nos ajudar a fortalecer isso de ser a deidade. Pode impulsionar ainda mais. Porque vocês agora inseriram a verdadeira desde o campo búdico, agora tem os 5 Budas ou muitos outros Budas. Eles disseram sim, você é Tara. Então tem isso. Ainda assim,
Vocês não vão class. permanecer Who are nesse you meant estado to porque be vocês suffering to? seguem Yourself. esquecendo e Why? seguem se condenando enquanto seres comuns. Affirm Mas então yourself tem as a outras creator. coisas, por exemplo, oferendas. Argam, Hariam, You água, know, this is bebidas, difficult flores. because the Para action, quem vocês estão fazendo essas oferendas? Para vocês yeah, mesmos? Por quê? cultural action, we usually put Para those offerings confirmar up que in vocês front of próprios you, são a and then deidade. I don't think there's ever an instructions that as you do the argam, you drink the, Mas eu sei que isso é difícil, offering porque from the a offering bowl. ação Yeah, so these things will always clash. na Or nossa the Tibetan cultura de setup, ação, a gente em geral coloca essas Tibetan oferendas na frente de setup vocês, will e always have you feel the deities out there. eu acho que não existe nenhuma instrução que diz, quando Oh, vocês by the way, fazem there are as some oferendas, sadhanas vocês bebem a where água da you not oferenda. only visualize Então, yourself as a essas deity, coisas vão it's estar also sempre front se visualization. debatendo. Então, But the a main configuração purpose tibetana, mas não is só to tibetana, boost the a confidence configuração sempre vai fazer vocês sentirem que a deidade está lá fora. yourself as a A deity. propósito, existem algumas sadhanas onde vocês não só se visualizam como a deidade, mas têm a visualização frontal da deidade. So Mas o remaining with principal this objetivo kind é of pride propiciar a confiança de ser a deidade, after the offerings, fortalecer essa confiança de praise. que a gente é a deidade. Praise how beautiful you are, how great you are, how omniscient you are. Again, it's praise to yourself. Então, Especially, permanecer I'm com talking esse about the Kriya orgulho Tantra. de ser a If it is Kriya deidade. Tantra, then usually E the depois da people, oferenda vem because o the deity is louvor. outside, Ou como você é linda, como você é grandiosa. Novamente, são louvores a nós mesmos. E aqui eu estou falando sobretudo sobre o to Anu yourself, Yoga yes. Tantra. Se for o Kriya Tantra, então normalmente é um pouco diferente, porque a deidade está lá fora. But if you pay attention to many of these praises, you will realize within the praises, it may begin with, Para vocês your próprios, sim. beauty of your physical appearance, the melody of your speech, Mas se vocês all prestarem that, atenção the a muitos usual desses louvores, worldly qualities vocês vão seeming, perceber but que it always dentro ends up dos with louvores, das homenagens, wisdom elas podem aspect of the começar quality com of this deity, a beleza which da is sua neither aparência física, physical a, nor a psychic. melodia da sua fala, tudo isso. Todas essas qualidades mundanas normais, mas esses louvores sempre terminam And com o aspecto de sabedoria da qualidade dessa usually deidade, followed by que não é mantra físico, não é som. recitation. This is like a E então, normalmente, ah, vem a recitação do mantra. this chanting the mantra in again, it's a method having a lot of purpose, sort of. Então, tem a recitação do mantra. Okay. De novo, isso é um método. Tem muito propósito. Purpose for a bodhisattva is to enlighten others, awakening others. But also, purpose of a practitioner is to receive blessing. During the mantra recitation, almost always you do that. Propósito para um bodhisattva é iluminar os outros, é despertar os outros. Chanting the mantra, Mas também o propósito de um praticante é receber bênçãos. from the seats level if there is, Durante a recitação de mantra, quase sempre going vocês to fazem temple isso. actions,
recebem bênção. Por exemplo, recitar um mantra emanando luz of all sentient desde a beings. sílaba semente ou raiz ou do corpo de vocês. In fact, turning E them essa into luz se irradiando nas 10 direções, that then pacificando provides o emanating light. sofrimento de todos os seres sencientes. The light goes to 10 directions, Na making them also verdade, all the Buddhas and Bodhisattvas transformando eles também na deidade. dissolve into you, especially in the seed syllable. E aí, de novo, Well, according to Tantra, a luz se irradia, a luz se irradia nas 10 direções, a gente faz it is oferendas believed a that todos it os takes Budas e Bodhisattvas. three A countless luz years volta e dissolve, to se accumulate dissolve em nós, em merit. vocês, sobretudo na sílaba raiz, na sílaba semente. According to Tantra, De acordo com o all these Tantra, three countless eons activity and the Bodhisattva, accumulation se acredita que while sitting se leva comfortably 3 without incontáveis needing to do éons para any acumular penance, mérito no Mahayana. just Segundo o reciting the mantra Tantra, todos and esses 3 setting the mind incontáveis back in the éons, present. todas as atividades dos 3 All incontáveis the things éons that e a acumulação do gets Bodhisattva accomplished in the podem ser Mahayana. feitos enquanto a gente tenta confortavelmente, sem precisar fazer nenhum ato de Okay, maybe I'd like to penance, ask some só questions recitando o instead mantra of e TP. mandando a luz para Some fora questions? e voltando. Okay, E com isso a gente because there's realiza so many details. todas as If coisas que then let me. são realizadas no Mahayana. Ok, talvez eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, ou agora é o intervalo? Não, perguntas, ok. Porque tem tantos detalhes e antes que eles se esqueçam, melhor fazer perguntas. This is a question that's an intersection about seed syllable and language. If we have difficulty visualizing the seed syllable, say tum, can we visualize tum, say in English? Yes, yes. And use that. Very much, because that is Essa é your habitude. uma pergunta que é uma introspecção, We are only trying to, que é sobre a sílaba raiz. Se vocês têm dismantle dificuldade, se a gente tem base. dificuldade You don't need to de add visualizar a sílaba raiz, então, a gente pode visualizar em inglês? Sim, com certeza. Porque esse é o seu padrão habitual. A gente só está tentando desfazer o hábito, desmanchar o hábito. A gente não precisa incluir um novo hábito. When you were saying right now, and I was trying to do along, light going out, light coming in, and the dissolution. Obrigada, So someone who has Rinpoche. that, but yet is Se a practicing gente não tem iniciação, por exemplo, eu faço a sadhana de Tara, eu fico muito confusa com a visualização. Por exemplo, eu estava tentando fazer a luz irradiar e voltar e dissolução, mas se alguém não recebeu a iniciação, mas quer praticar, você pode dizer como desenvolver a confiança? Eu penso que pode fazer muitas vezes, mas períodos curtos. É o conselho mais prático que eu posso dar agora. E como eu disse antes, se concentra mais na confiança de ser a deidade do que nos detalhes. Mas sem a iniciação a gente não pode se autovisualizar. Sim, isso é segundo a regra do Tantra. Talvez você deva ter a iniciação. Mas você pode visualizar no topo, isso você pode fazer. Visualizar a deidade no topo. Rinpoche, eu tenho uma pergunta sobre Charya. Você poderia dizer alguma coisa sobre como a Charya, como a gente visualiza a deidade durante a dança de Charya? Muito óbvio. Age como uma, coma como uma, beba como uma. Isso é o que você está fazendo, na verdade. É isso que você está fazendo, de fato, performando a deidade.
Eu acho que vocês deveriam fazer um retiro de Charya, só vocês sozinhos, dançando o dia inteiro, sem público. Esse é o propósito inteiro de Charya, porque vocês devem pensar que esse é quem vocês são, isso é quem vocês são. A forma mais externa de Charya, eu diria que é como uma estátua. O propósito de uma estátua ou de uma pintura é nos lembrar que nós somos a deidade. E os gestos que a gente faz com o Charya fazem a mesma coisa, só que eles são mais intensos, muito mais pessoais, muito mais inatos. Ok? Qual é o papel da sadhana, da, da sílaba, da sílaba raiz? Ok, esse é um tema amplo. Just because we love reference and a house, dwelling, address, 10 Downing Street. Important. Palace, palácio? Just that. Ok, o palácio. Primeiro, uma resposta muito fácil e simples. Só porque nós amamos referências e uma casa, um endereço, tipo Downing Street número 10, isso é importante. Só por isso, é só por isso. Mas deixa eu explicar para vocês um pouco mais. É um pouco complicada essa questão, mas talvez vocês queiram saber, porque a prática de sadhana é também sobretudo o Anu Yoga Tantra, a prática de sadhana. Okay, let me put this one. Okay. Every moment there is a death. And therefore, every moment Como eu posso there is dizer? also a birth. Just keep that in your head. Ok. Okay? Now, Todo every momento, moment, like even now, a todo momento há uma morte. E, portanto, now the big death. a todo momento também há um nascimento. When we die, Simplesmente mantenham isso em sense mente, and sense objects and all of this dissolves. ok? And Isso then acontece actually todos os supposedly momentos, agora you acontecendo. arrive or you touch this Agora, a luminosity. grande morte. Quando nós morremos, Ordinary people will be frightened todos by os this objetos de luminosity because sentido e this os is sentidos se almost dissolvem. referenceless. E aí You just don't, it's a something, gente but you don't know what it is, supostamente kind of thing. You understand? And pega ou that toca is essa luminosidade. the Mas os defilement seres comuns of not teriam knowing medo something dessa called Atma. luminosidade, porque é aquilo que há de mais In sem order to referência. defeat or Você purify sabe que isso é that algo, mas não defilement, sabe o que. É uma coisa already, mais ou menos assim. to get E used to, isso already we get é used a to contaminação this ou a impureza de não conhecer aquilo que a gente chama de Dharma. and then stay E in emptiness or para que a gente possa luminosity derrotar as ou much as we purificar can. essa contaminação ou impureza, So you get familiar ou with that state. So this is what a Jing gente Ling já like a a baby gente já se acostuma, por exemplo, a esses sheep mantras. or baby calf. E aí a gente permanece na vacuidade luminosidade tanto quanto a gente puder. E a gente vai se familiarizando com esse estado. Então é isso que o Jigme Limpa disse. Como um bebê, como um filhote de ovelha ou um cordeirinho, a gente pode separar eles da mãe,
Vamos imaginar que tenham muitas vacas e um filhotinho. A gente pode separar eles por algumas horas e aí depois a gente solta eles. E aí, quando a gente soltar, o bebê vai correr direto para a mãe. Todas as vacas são parecidas, mas não importa, o bebê vai correr direto para a mãe dele. Da mesma forma, se vocês continuarem fazendo essa prática de shunyata de novo, ou luminosidade, como quer que vocês queiram chamar, de novo, essa é a luminosidade de bebê. E aí então, e é por isso que para os tântricas, a morte é uma grande bênção, não porque você é um grande praticante, mas porque você está morrendo. O seu corpo, a natureza está forçando você a tocar Dharmata. E aqui a gente tem uma grande chance, uma grande oportunidade, finalmente, com a ajuda disso, com a ajuda desse declínio, aí a gente entende, a gente entra. E aí, supostamente, há o fim do tempo, o fim do espaço, o que quer que seja, a liberação. Mas a maioria de nós, a gente simplesmente volta, a gente bate e volta, e aí tem todos os estágios do bardo, né, que se seguem. A gente recocheteia. Ok, eu estou avançando rápido demais. Ah, aí tem todos os estágios do bardo até o ponto da união dos pais. E a gente vê os pais em união porque a gente está karmicamente conectado. E aí o sêmen e as substâncias, enfim, se encontram. E é por isso, de novo, que o Sol e a Lua são importantes. Ah, tem muitos detalhes. E então, vocês são concebidos. Então, tá, vamos começar daí, concepção. Essa concepção já foi purificada pela sílaba raiz. E então vocês surgem como a deidade. Gravidez, vamos falar assim, 9 meses. E aí, as oferendas, comida de bebê, as homenagens ou louvores, né? Conversar com o bebê. Aí a casa, os brinquedos. Então, essa é a tua resposta longa por agora, mas é muito difícil. Intervalo, e depois a gente volta nesse calor. Talvez a gente não faz intervalo agora e aí a gente só termina. A gente faz intervalo depois. Vocês podem avisar a cozinha para não fritar essa moça ou o que quer que seja. Sorry, I English not good. Quem quer que tenha um microfone? 仁波切，请教一下，你前面的玻璃杯破掉了还是玻璃杯吗？ The question is, if the glass, the water glass in front of you Alguém pode traduzir, por is favor? broken, is it still a glass? Yes, it's broken glass. It's just Se o copo de água está quebrado, ele ainda é um copo? kind of. Anyway, then Sim, é um copo quebrado. what else? Who has the mic? Yeah. Dear Rinpoche, thank you very much for this opportunity. See, in deities, we all try to personify Ok, que mais? our own ideal Quem tem o microfone? life or behavior or ideals. Your thoughts on Caro Rinpoche, negative ideals muito also obrigada personify por esse ensinamento. deities. Your thoughts on how to balance and how one looks at it. Nas deidades, a gente sempre personifica os nossos próprios comportamentos, ou enfim. When
Os nossos aspectos negativos também são personificados na deidade. No Tantra, vocês não devem julgar. Essa é a disciplina. Quando um pensamento bom surge, a gente não deve adotar e não deve ficar empolgado. E também não deve chamar esse pensamento de bom. E quando um pensamento surge, um pensamento negativo surge, a mesma coisa. Esse é o método. Can you speak a little bit to spiritual bypass in the context of practicing Vajrayana and all of its É isso que a gente vai nuances? ter que se desenvolver disciplina. Can you explain, Rita? For instance, the concept of time, ultimate Poxa, você pode reality and falar conventional reality, sobre os dois. and how there are people who Eu não take these consegui ouvir. concepts and there's a misunderstanding around it. That's what we have Por been exemplo, discussing about the wisdom and method. And that's what I've been o discussing conceito de tempo, about. This is going to be a difficult, a realidade última, a realidade but this convencional. paradoxy is the quintessential thing. Not only actually E como Tantra, tem um mal generally all entendido. Buddha Dharma. É isso que a gente vem discutindo sobre Because, sabedoria e for instance, método. Buddha Dharma talk about É isso que eu emptiness, venho but Buddha Dharma falando. also talks about karma. Isso vai ser uma questão difícil, mas esse paradoxo é a coisa essencial, não só no Tantra, mas geralmente, de modo geral, em todo o Buda Dharma. Porque, por exemplo, o Buda Dharma fala da vacuidade, mas também fala de karma. Recently, my mom and my sister went to see a medium, talks to people in other realms, and Sorry, eu não consigo ouvir a pergunta. over 10 years ago in a car accident, Eu tenho uma pergunta sobre o bardo. and she Recentemente, didn't really have much of a relationship with my mom and my sister, but she came and was talking. a minha mãe encontrou um médium, alguém que conversa com pessoas que morreram. You know, we're all taught in this Eu intimate tenho way, so um melhor amigo que morreu 10 anos atrás num acidente de carro. practices so that we can E ela apareceu e falou com a minha irmã e com a minha mãe. she wasn't a practitioner and it's on. And she wasn't a E eu practitioner. ouvi que Somehow no budismo tibetano o bardo é muito stop playing assustador. in your head. Então a gente pratica, I'm so mas é muito relieved, poderoso I'm porque a gente so pode se happy, liberar naquele estado. Então por isso que a gente pratica. so free. I listened to the recording of the session. I wasn't there, but E essa pessoa era uma praticante, mas free, and she was giving us incredible advice, like ela ficava dizendo, parem de recriar o filme da minha morte na cabeça de vocês. E ela parecia tão feliz. Eu ouvi a gravação da sessão, ela parecia tão feliz, tão livre. Ela deu esse conselho incrível. Diz para fulana parar de ficar gastando dinheiro. Ela não precisa ter coisas novas, etc. E por que minha pergunta é por que a gente é ensinado no budismo tibetano que esse processo é muito assustador, quando parece que para algumas pessoas ele não é assustador, mesmo quando as pessoas não são praticantes. Not really, I don't know. Yes, Bardo somehow ended up being presented as something scary. Eu acho que a ideia de assustador Bardo just means in between. This is also Bardo. talvez a gente não esteja. Okay, what is the biggest Bardo? Sim. According to the Bardo O teaching, bardo, the de biggest certa Bardo forma, é is apresentado como uma coisa from assustadora. Bardo time simplesmente you significa depart entre. from that luminosity
isso aqui também é um till the bardo. time you reach to that luminosity. So all this, Ok, qual é o maior all dos this bardos? is Segundo os probably ensinamentos do bardo, o maior bardo I think acontece the do scary momento em one. que I você think we se just separa daquela clinging to luminosidade até o momento em que whatever você is the volta para aquela current luminosidade. Então, todo reference. esse intervalo Losing entre that esses dois pontos é o current bardo. reference is always unsettling. Eu acho que essa coisa desse assustador, Family, a gente I tem don't know, uma fixação ao que quer que familiarity. seja a These referência things are atual, e important perder essas to referências que a gente address, tem é sempre like uma coisa name, perturbadora. uh, but Família, por exemplo, actually before this we familiaridade. talked about Familiaridade, coisas assim, elas são importantes para a something like a gente. small drift Endereço, all the time between, a nome, thought comes just now and that goes. That's dead, so to speak. mas na The next verdade, thought will be born. antes disso a gente falou And in sobre between that, there is actually the dharmata, algo the como ultimate uma dharmata. pequena morte. And then the Por new exemplo, thought surge um will pensamento arise agora e depois ele out desaparece, esse of pensamento. becoming, Ele morre, and then por this assim dizer. thought will become bigger. But of Daí um course, outro it's not the pensamento same thought, it's nasce, a e continuity. entre And esses dois continuity is pontos an existe illusion, as you Dharmata, know. o bardo de Dharmata. It's Então, always like um novo pensamento vai surgir, last o year's bardo do river surgimento, that you are looking at this year. o bardo do vir a Thinking ser, is the desculpa. same thing, E esse pensamento se torna maior, e é claro que não é o mesmo but pensamento, that is, mas é uma continuidade. E a continuidade é that's uma how we ilusão, como function. você sabe. It's okay. É It's sempre not wrong como for you to look at the same river that you went last year. I would agree. o rio do ano passado que a gente In está olhando reality, it esse is ano e not. pensando que é o mesmo rio que a gente viu no ano passado. The illusion of the continuity is very Mas é assim que a gente thing we call funciona. living Tá tudo also. bem. Não é errado vocês olharem para o mesmo rio que vocês And viram ano yes, passado e achar que é o mesmo. that's it. Mas na realidade não Not é. all the Bardo beings Essa ilusão da are continuidade in pain as how we seem to describe. Many Bardo beings are in some sort of a e sim, what do you call it? They could be, esse é o like ponto. Nem todos on os the seres larger do sense, bardo even the God realm, it's a estão part of the Bardo realm. sofrendo So they da could be forma having como a gente a good descreve time, a dor ou o good sofrimento. Muitos relatively. seres do bardo estão em uma But for a espécie de. Tantrika, all these references Eles are podem something that you need to estar, transcend. num sentido mais amplo, Okay. mesmo o reino dos deuses é um I bardo. just wanted to ask, Então, eles podem estar if that has se divertindo no aspecto how does relativo, it affect mas the para um overall tântrica, scheduling? todas essas referências são algo que a gente precisa transcender, toda e qualquer referência. Poxa, eu tenho uma pergunta. Quando você dá uma transmissão como Ninti Yadesh, como isso Oh, afeta o this seu is corpo, fala e mente, o very seu do interesting Rinpoche? question. So many aspects in this. If there are people who are adoring Essa é uma pergunta muito Mahasandhi, interessante. who are really, maybe not necessarily practicing, adoring, Tem tantos no wrong aspectos. view towards the Mahasandhi, and therefore also no wrong view towards the lineage, all of that. E há pessoas que You know, all those ladies, adoram, they will que think, amam okay, o good job. Mahasandhi, You understand? que não necessariamente praticam, mas têm essa Because adoração, there are não some têm deities visões who, errôneas e, portanto, they own the não têm lineage. visões They errôneas em sort of relação à linhagem e tudo isso. might actually ask you, Sabe, todas us to essas do more, so to speak. mulheres, elas vão pensar, Because ok, at the end of bom the day, trabalho.
Há algumas mulheres, algumas senhoras que são donas do Ninche Gyatso, e talvez elas nos peçam para fazer mais, por assim dizer, porque no fim das contas, o, ens- o ponto de ensinamentos como esse é despertar os outros, certo? Mas por outro lado, se há falhas de comunicação, falha de interpretação, e se isso cria, isso nos leva a abandonar o caminho, a linhagem. Então essas senhoras, essas mulheres, elas se tornam muito brabas, muito temperamentais. They will somehow throw a virus in, I don't know, in my, through my nostril and Ok, make vou dar um me exemplo. really procrastinate everything. Algo que eu próprio me preocuparia, That is not so good. elas vão de alguma forma jogar um vírus pela minha See, I'm narina now talking like a e me fazer total realmente superstitious, procrastinar tudo. all of that, but actually not. Isso realmente não Those é bom. ladies, oh my goodness, it's so powerful. It's evident, there's a lot of evidence in this. Okay, Jingray? Agora eu estou falando como alguém super supersticioso, etc. Mas na verdade não. Hi, Essas I've always senhoras, wondered about the word choice of the word elas são tão deity. poderosas. Like it's like God. Doesn't it E cause a lot of existem muitas confusion? It evidências. does not. Why? Like, is it a mistranslation or is intentional? I don't know what can since you are in that translation department, can you and there's so many translators. Oh, actually, Eu sempre me perguntei sobre a palavra deity, a Jingray, deidade, what que do you think parece is best Deus. Ela não causa in French, confusão? please? Isso é uma má interpretação ou é intencional? Eu não sei. Já que você está no departamento Deity de is a tradução bit better than God. e tem tantos tradutores aqui, Like why Tibetans even call it na Ha? verdade, Because I Dirmi, o always que thought você it's acha que é Taoism melhor, pelo reference. menos em francês, qual a melhor palavra? La. La has also something to do with Allah. Dei- La is something Deidade é um like pouco melhor above, do que Deus. but that's already not good, right? E It's por que os difficult. tibetanos Is there chamam any de better lá? word than Porque deity for the deva? But the Sanskrit word deva also is very isso também deva tem a ver devi, com lá. Lá é algo como acima, mas isso já não é bom mesmo. Já não é bom também. É complicado, é difícil. Existe alguma palavra melhor do que deity para deva? A palavra em sânscrito deva também, né, tem essa conotação deva, devi, então é difícil. Rinpoche, você falou sobre as bênçãos. Okay. E durante a transmissão a gente foi instruído a visualizar e receber as bênçãos. Actually, Então I você have a poderia very explicar o que são as clear bênçãos e como concept. recebê-las? There's a several. Aí There's eu some. acho que Yeah, depende um pouco I would say. do recipiente. I talked about feeling awkward and feeling Desculpa, devoção. Como a gente pode nutrir a devoção? even though you Aqui eu tenho are uma resposta muito successful clara. and you are healthy and you are thriving, but you still Eu feel diria, there has to be something more than this. eu That falei is a sobre se very sentir important blessing. estranho, I think we should se have that sentir um more and more. pouco It's a desconfortável, big blessing. mesmo que vocês sejam exitosos, tenham Much more sucesso, important than saúde, estão longevity, prosperando, sharpness mas in your ainda assim mind, tem good health. uma Much, sensação de que much, tem que ter much alguma more coisa important. além disso. Who cares Essa é uma benção about muito longevity importante. and E eu acho que a gente good deve ter health mais e and mais good dessa end up benção. Essa é uma becoming grande more benção. stupid? But
this muito mais feeling importante do que of longevidade, this can't be all there a is. cuidado de mente, boa Oh saúde. God. Quem se importa? And then Quem se importa com longing for Shunyata, longevidade e longing boa for saúde? Porque vocês podem acabar se tornando duality, mais ignorantes com o longing tempo. for Mas this, essa sensação de sentir estranho, while not discarding desencaixado, essa fun, sensação de que, não, isso não pode ser discipline, tudo, deve ter alguma coisa a mais. and Isso é the muito bom. means like a Então, wealth. esse anseio Also, por at the same shunyata, time, esse anseio pela knowing não all these dualidade, are kind of pointless. esse Longing for that anseio kind of por attitude towards the life. essa, These are blessings. essa diversão, disciplina, ao mesmo tempo, sabendo que todas essas coisas elas não têm muito sentido. Então, o anseio por esse tipo de atitude em relação à vida, isso é uma bênção. Sim. Obrigada, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. How do we differentiate between the Como a pride of gente being a deity and diferencia entre o orgulho de ser uma deidade e a autofixação? Você pode segurar essa pergunta, porque Because isso é parte da this is sadhana, é part of the muito parte sadhana, da sadhana. very much. No final, At the end, existe uma prática de there is a dissolução. dissolution practice. Você You tem have que se to dissolve dissolver as a enquanto deity. deidade. If we E se a could gente do puder that with fazer our isso com o nosso pride, orgulho, não no haveria difference. diferença. Okay. Ok, a gente faz um intervalo Should we take agora. a break now? Yeah. And then we E aí a come gente back volta por um for período a short curto time, e and then I don't know. Is a that gente okay? volta. Should we come back? Yeah. Okay. Yeah, because I think we are doing Porque eu acho que a gente non-sadhana está today, fazendo right? não Tonight sadhana we are hoje. doing something like Hoje de noite a gente vai pure ter um gold. ensinamento sobre pure gold, ouro puro. And so I want Então to eu quero finish a concluir little um bit pouco about the essa sadhana. questão da sadhana.